Prometo que eu vou responder o máximo de perguntas que eu puder. Gente, eu amava. Foi o momento da maior virada da minha vida. Gente, aquela que vai chorar, porque lembra que descobriu quem era, filho? Não sei, gente, pergunta difícil. Eu tive que cuspir na cara dele. É uma das perguntas mais feitas de todos os tempos. Cara, eu não estava louca de sonhar com isso. Então eu tava nessa expectativa. Olá, meu povo bonito! Olá, belezuras da minha vida! Tô aqui com um dos vídeos mais pedidos de todos os tempos. Por quê? Porque nós chegamos em 1 milhão, galera. 1 milhão, tô muito feliz. Se você não viu o vídeo de 1 milhão, vou deixar aqui em cima o card pra você clicar. A gente tá bem ansioso pra plaquinha chegar. E vocês fazem parte de tudo isso. Galera, com esse 1 milhão, a gente andou pensando faz um tempo que a gente tá querendo reformular algumas coisas e o canal vai entrar em uma nova fase. São 7 anos já de canal, completados agora há pouquinho. A gente quer trazer algumas coisas novas, então já se programa, coloca o seu alarme, a sua notificação. De setembro vai começar uma nova fase muito importante aqui no canal e eu espero vocês. Se você não me conhece, eu sou a Nayumi Goldoni, eu falo de família, de maternidade, de viagem, de assuntos femininos, de tudo que tá envolvido ali com crianças, que é o meu mundo. Minhas filhas, Maeli, Mavi, meu maridão André que tá aqui atrás. Mas muitos de vocês me conhecem como Gabi! Bora falar de Chiquititas? Se você tem amor no coração, pare esse vídeo agora e deixe o seu joinha, deixe o seu like, faça o YouTube entender que esse canal é muito interessante para você. Bem, eu pedi ao longo da semana para que me deixassem perguntas sobre Chiquititas, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então, se você segue por lá, já viu, já deixou sua pergunta aqui também. Se não me segue, vai lá, Nayumi Goldoni. Bora pra responder perguntas. No TikTok também! TikTok também. Prometo que eu vou responder o máximo de perguntas que eu puder. Vai ficar longo? Vai, mas a sua pergunta vai estar aqui, tenho certeza. A Mayla perguntou, como foi a preparação para essa atuação impecável? Que amor, obrigada, Mayla. O SBT tem uma questão de preparação de elenco, então tanto a produtora de elenco quanto os preparadores foram nos preparando ao longo do tempo. Assim que a gente soube que tinha pego o personagem, eles passam um resumo do que é esse personagem, então você já vai entendendo, você começa a fazer as suas próprias pesquisas. Mas no meu caso específico, a Gabi era como se fosse catatônica. Não é exatamente isso, porque se ela fosse catatônica, que é uma depressão muito profunda, isso foi de acordo com um psiquiatra que nos atendeu, que nos ajudou, ela não conseguiria falar em nenhum momento, ela não conseguiria andar, ela precisaria que dessem comida na boca dela o tempo inteiro, todas as vezes, e pra novela isso ia dificultar um pouco. Então, usamos a licença poética para adaptar algumas coisas. Mas a gente assistiu bastante coisa que um psiquiatra nos passou alguns vídeos, conversou com a gente, e a partir daí eu comecei a criar a minha Gabi. Fiz uma preparação com um preparador meu também, particular, pra gente tentar achar a movimentação, o olhar da Gabi, que era uma coisa parada, mas não podia ser sem emoção, porque na novela, né, muita coisa se passou na vida dela. Tudo isso fez parte da preparação da Gabi. Para fazer um resumão aqui, o SBT tem os preparadores de elenco dele, eles trouxeram um especialista nessa doença, nessa questão, pra gente conversar e entender a parte mais técnica, e dentro disso eu fui criando, usando a arte, né, a atuação, pra gente achar o ponto certo para a novela. Inclusive, uma curiosidade, a gente passa a luz antes de começar a gravar, antes do primeiro capítulo, por exemplo, e aí é com o diretor geral da novela, todo mundo entendendo como é que vai ser. Então o meu núcleo foi lá pra gravar na mansão e a gente vê como estava. Quando a gente gravou... O que é núcleo? Núcleo, por exemplo, a galera da mansão. Eu gravava com o núcleo da mansão, então era eu, o Júnior, o José Ricardo, a Valentina, o Duda, nós gravávamos junto direto. Juntou essa galera, gravamos uma cena na mesa, uma cena que realmente existia pra que vissem, estava tudo bem. E aí o diretor-geral falou, olha, assistimos depois as imagens, a gente achou que por ser uma novela infantil ficou um pouco pesado. Vamos tirar um pouquinho desse peso da Gabi, que é a questão da doença dela. Então a gente usou mais licença poética ainda pra que não fosse tão pesado essa questão da doença. A Érica Silva, o Luiz Fernando Jesus e a Zuleika Damasceno perguntaram: você desenha tão bem como a Gabi? Era você que desenhava ou era de mentira? E muito mais pessoas. É uma das perguntas mais feitas de todos os tempos. Gente, traz um papelzinho aí, deixa eu fazer minha arte aqui. Mentira! Não, gente, eu já ia pegar, porque eu falei, não tô sabendo desse dom da minha mulher. Gente, eu não desenho nada. Nesse tipo de trabalho, até por causa do tempo que se tem. Nos bastidores, a gente não tá ali
vivendo o personagem. Eu sou, acabou, corta, Nayumi volta a ser Nayumi. Senão eu estaria ali horas desenhando, mas não, o desenho já vinha pronto, era só eu continuar o traço, alguma coisa assim muito simples. Então eu só fazia a continuação de algo que já estava pronto. Quem traz é a produção de arte, que a galera inclusive é incrível, e com certeza tinha algum artista que era o responsável pela Gabi, pelos desenhos dela. Curiosidades, me perguntaram, a Lívia Raquel perguntou se eu já comi alguma comida ruim em Chiquititas. Aí tem a grande alegria do elenco. Um dia de gravação no café da manhã da mansão. Gente, era maravilhoso! Café da manhã maravilhoso, com comida gostosa, com bolo. Era sempre muito bom. Então, a gente gostava muito. Era um dia... Não tinha comida ruim, era comida boa mesmo. Às vezes um pouco fria, dependendo do tempo que levava pra gravar, pra organizar. Mas era uma comida muito gostosa. Sério, gente. Saudades. Deus relembrar e viver também. Então já traz uma sensaçãozinha gostosa. E muita gente pergunta... O que? Tainá Cabral e mais pessoas perguntaram: o que eram os remédios? Você comia o quê? O que era aquilo? Gente, tic-tac. Tinha dois. Um que parecia mesmo um remédio, que eu não sei o que era. Mas a maioria era tic-tac mesmo. Então parecia lá, gostosinho. Tranquilo, né? Eles não iam me dopar, gente, em cena. Eu sei que às vezes preocupava vocês, angustiava. Lari Ovieira perguntou: você assistiu a primeira versão? Assisti, gente, eu amava. Meu sonho, eu cheguei a fazer um teste pra Chiquititas lá no Rio Grande do Sul. Eu tinha 13 anos, tinha acabado de fazer 13 anos, só que eu parecia um pouco mais velha, assim, eu tava com o cabelo curtinho, eu não tinha aquele visual super infantil. E eu lembro que eu fiquei assim, tipo, ai meu Deus, eu não tenho chance. Mas foi muito especial. Meu sonho era ser uma Chiquitita. É uma realização ter feito a mãe da Millie? Com certeza, obviamente. Então não desista do seu sonho. Você tem um sonho? Vai atrás, uma hora você vai realizar. Sei lá, perguntou: Nayumi, você já esqueceu alguma fala e teve que improvisar? Se sim, qual? Aí é uma coisa de bastidores. É legal contar essas coisas. Eu acho divertidíssimo, porque antes de ser atriz eu não fazia ideia de ser atriz de uma novela. Nem eu sabia como era. A gente primeiro passa a cena uma vez só ensaiando, nem grava. Então tem uma indicação, o pessoal da câmera vai olhando pra onde eles têm que ir e tal. A segunda vez que a gente já grava passando o texto com todo mundo, com os câmeras, e aí é o gravando. Mas com o texto na mão, nunca? Ou com o texto na mão só na passagem? A indicação é nunca levar o roteiro, o texto para o cenário. But todo mundo leva, esconde atrás das almofadas, a gente dá uma olhadinha rápida, tá, esconde aqui. Vamos começar? Todo mundo leva escondido um papelzinho aqui, deixa lá, antes de entrar na porta, tem ali um hall de entrada, esconde atrás da flor. Gente, já aconteceu de gravar e tá ali um roteirinho aparecendo, os diretores ficarem bem indignados, não comigo, mas na cena acontece. Gente, um ator que procure um roteiro na sua cena. Gente, acontece de um ator ter que gravar 20, 25 cenas num dia. É raro, mas acontece muito. Acontece de vez em quando. Então, lá no SBT não chegava tanto. Acho que eram 15 cenas, 16 cenas por dia. Mas é muito, dependendo de quantas páginas são, é muita coisa pra decorar. E às vezes você tá numa sequência de 3, 4 dias de gravação. Termina na noturna, às 11h30 da noite. Você vai pra casa, pra 8 da manhã já tá de novo lá. Então, sim, você dá uma olhadinha. Acontece de gravar, esquecer texto. Dependendo da frequência que você tá gravando, precisa de um help da produção. Fala: gente, tá muito difícil, não consegui decorar. Eu vou precisar de ajuda. Não, então vamos lá. E aí tem o kill. O kill não é um corte, é uma pausinha ali que vai continuar não vai começar a cena do zero. Você vai fazer a cena inteira, errou, kill, começa da sua fala de novo. Isso ajuda muito pra dar uma eficácia. Dependendo da cena, se é uma que tem muita emoção, muita coisa, você tem que começar lá do comecinho. Ou se tem um movimento de câmera grande, né, com a grua que vem pra lá, pra cá, que é um movimento grande. Se a câmera parada, tá, um killzinho, né, que é um cortezinho, já resolve. E a produção ajuda, geralmente. Se você começar a esquecer com frequência, vai dar ruim. Vai dar um ruim, vão te chamar, vão dar uma reclamada, vai se queimar, talvez você não faça outro trabalho. Então o ator tem que ter esse cuidado. Beatriz Colaziol, acredito que seja esse o nome, perguntou como eu fui chamada pra fazer o teste. Gente, eu sou atriz, fazia faculdade de teatro, tinha acabado a faculdade, e é aquele momento que você tá em contato com todo mundo, você tem cadastro em todas as emissoras. Eu tinha um agente que trabalhava comigo, todo mundo tava sabendo que estavam rolando as seleções pra Chiquititas. E a gente fica na expectativa se a gente vai conseguir ou não, se vão lembrar da gente. Uma das pessoas que escrevia o roteiro, o Carlinhos,
na época, se usava muito o Facebook, aí a gente acabou se conhecendo lá, eu curtia as coisas dele, ele mostrava muito bastidores também de carrossel, eu adorava. E aí ele falou, cara, ele viu todo o meu processo da monografia, da faculdade, as coisas que eu apresentava lá. Ele falou, eu queria te apresentar para Chiquititas, posso? Eu falei, olha, já mandei meu material. Enfim, não sei se foi por ele, não sei se foi pelo que eu já tinha enviado, mas entraram em contato comigo pra ir lá fazer o teste. E eu ia primeiro fazer o teste pra Maria Cecília. Tava super preparada, tinha feito preparação de elenco, particular, enfim, pra estar preparada pra aquele personagem. Pouquíssimos dias antes, uns 2, 3 dias antes, falaram, olha, já fechamos esse personagem. Você poderia vir pra Gabi, que parece que houve uma mudança, quem ia fazer não ia fazer mais, enfim. Falei, vamos. Mas assim, fiquei arrasada. Eu falei, cara, me preparei pra outro personagem, esse aqui era diferente, o texto não era geralmente no teste. Você bate um papo ali com outro ator, né? Mesmo que não exista o ator, é um diálogo, você tá ali falando pra ele. Gabi não, ela escrevia uma carta para o Júnior, então é muito diferente você atuar escrevendo uma carta ou você falando diretamente para uma pessoa, né? Para atores isso faz uma diferença. Mas foi lindo no dia, me emocionei, o olho encheu de lágrima, aquela coisa, foi... Mas eu não saí com uma sensação tipo, cara, arrasei, peguei o personagem. Falei, ó, eu fiz... É isso. Agora, seja o que Deus quiser. Pelo menos o SBT agora conhece meu trabalho e vamos lá. 2 dias depois me ligaram. Arrepiei. É um dos momentos mais felizes da vida de um ator. É você receber a ligação de um produtor de elenco dizendo, olha, a autora viu, ela amou o seu trabalho. Parabéns, você é a Gabi. Gente, foi o momento da maior virada da minha vida. Foi o momento que parece que assim, 10 anos, 15 anos de estudo, de preparação. Cara, eu não estava louca de sonhar com isso, de me dedicar, de tentar. Eu realmente mereço, sabe? Eu tenho talento, eu não tô enlouquecida aqui me dedicando a algo que nunca vai dar certo. Às vezes a gente pensa, como ator, que cara, acho que nunca vai dar certo. Mas deu, chegou a hora. E foi muito especial e eu ainda fiquei com medo. Eu falei, não vou falar pra ninguém ainda, porque vai que me ligam e dizem que caiu. Isso acontece também. Fui vivendo isso bem aos pouquinhos, muito feliz, mas... Vamos assinar o contrato primeiro, vamos chegar lá em São Paulo. E levou um tempo pra isso tudo acontecer. Mas foi muito emocionante. Eu tava no Rio, eu morava no Rio, eu ia ter que mudar de cidade, de estado. Você tinha feito a oficina de teatro da Globo? Aí faculdade de teatro, fiquei morando lá no Rio. E já tinha acabado minha faculdade, eu tava num momento realmente muito difícil. Até comentei já em outros vídeos. Num momento tipo, e agora? Eu volto pra casa dos meus pais, vou trabalhar em loja, desisto. Eu não tenho mais dinheiro pra me sustentar aqui, eu já fiz tudo que eu podia, eu não sei mais aonde conseguir uma oportunidade, as coisas não estão acontecendo. E foi quando tudo isso aconteceu. E aí eu vinha pro Rio, pra São Paulo, de ônibus, trazendo malas. Então eu vim trazendo minhas coisas assim, hoje eu trago uma mala, no dia seguinte outra mala, venho com 2 malas e fui deixando na casa de uma amiga até que eu conseguisse achar um lugar, até que eu tivesse onde ficar, enfim, mas foi muito especial. É aquele perrengue que a gente gosta, né? Carol R perguntou, o que foi mais difícil em interpretar a Gabi e qual o segredo pra manter o foco quando a Gabi era catatônica? Acho que o mais difícil da Gabi foi realmente essa fase em que ela não falava, porque tinha que manter o foco, tinha que conseguir transmitir o que estava acontecendo ali internamente, quase sem movimentos, sem nenhuma fala. Falar, a gente fala, né, no dia a dia, então isso acaba sendo mais... Quando ela passou a falar era mais simples. E o mais difícil talvez tenha sido até controlar a minha ansiedade, porque quando a gente fez os primeiros encontros, reuniões de elenco, falaram, a Gabi vai ficar um tempo sem falar, depois ela se recupera. Então eu sabia disso desde o primeiro dia, desde o contrato. E nunca chegava. A gente começou a novela com 30 capítulos já prontos, nos entregaram uns 30. Nada da Gabi falar. Mais 10, nada. Chegou um ponto e falei, gente, pelo amor de Deus, quando é que a Gabi vai falar? Foram mais de 100 capítulos, eu acho, sem ela falar. Então, assim, era uma ansiedade muito grande. E aí tem outra coisa, né, como funcionavam as gravações. Houve 2 fases realmente na minha vida. O SBT grava por cenários. Então, eles montavam lá, Sala da Mansão. E aí ficava a Sala da Mansão pronta. Eles colocavam todas as cenas de Sala da Mansão em ordem. Então, por exemplo, segunda, terça e quarta, a gente vai matar 20 capítulos de Sala da Mansão. Então a gente ia e gravava todos os capítulos, todas as cenas que tinham naqueles 20 capítulos ali na sala. Em 3, 4 dias, sei lá, X dias. Quarto da Gabi. Montava o quarto da Gabi, eu ficava 2 dias gravando o dia inteiro. Calma aí, eu tenho uma dúvida. Não existia essa mansão, então? Não existia. Inclusive, tem uma pergunta, não vou encontrar aqui, mas me perguntaram onde fica o orfanato, em que lugar ele ainda existe. O orfanato nunca existiu, né? Era um cenário dentro do estúdio, que era a parte interna, e tem
a parte externa, né, que seria a fachada. A fachada ficava na cidade cenográfica, então eles constroem só a fachada, não tinha nada da porta pra dentro, você abria a porta pra entrar, e aí corta, e aí você ia pro estúdio em outro dia, geralmente em dias diferentes. Em outro dia você vai pro estúdio e dá o primeiro passo dentro da porta e eles encaixam. Então, muitas vezes você tem que ter uma emoção. No dia que eu fui gravar o encontro da Millie, com a Millie, você vem lá, fica na emoção, entrou. No dia seguinte, ou 10 dias depois, concentra, pega aquela emoção, porque você tem que entrar às vezes no mesmo ritmo, na mesma pegada. E aí tem muitas questões técnicas de continuidade, que às vezes dá uns probleminha, porque você pega um diretor, você pega outro diretor, são vários diretores na novela, tem o geral, o principal ali, e outros que vão dirigindo também. Às vezes um fala, não, você tá correndo, você chega com tudo. Aí o outro fala, ó, você chegou ali, ó, você tá concentrada, e aí cola uma cena na outra. Às vezes você gravou tanta cena que nem você lembra como que você entrou. Você segue a orientação do diretor. Então, tem questõezinhas de continuidade que às vezes pega. Nem lembro mais qual era a pergunta que eu tava respondendo. Quarto da Gabi. O que aconteceu? Não existia o orfanato, etc. Eu gravava cenas com Gabi catatônica só no quarto dela, praticamente. Eram muito poucas na sala da mansão e tudo mais. As principais eram no quarto dela. Então, gente, eu chegava a ficar um mês sem gravar. Porque, né? Eles gravavam tudo muito rapidamente, em 2, 3 dias de uma semana. Pronto, temos 30 capítulos da Naomi gravado. E aí ficava nesse aguardo. Quando a Gabi começou a falar, ou começaram aquelas coisas, ela foi sequestrada, ela foi pra fazenda, ela perdeu a memória, ela foi pra Paris, aí começou a ser bem mais frequente. Porque aí eram vários cenários, né? Era lá em Paris, era numa exposição de arte, era na fazenda. Você foi pra Paris? Eu fui pro estúdio. Infelizmente, era só no estúdio ali em Osasco, gente. Não tinha muita chance. Mas seria legal. Eu tinha uma super expectativa. Mas era muito legal. E aí, quando entrou essa fase, aí entra aquele período, aquela coisa que eu falo como mãe hoje em dia. Eu gostaria de gravar em São Paulo. A Maria trabalhar de novo no SBT. Porque a gente não tem muito controle do nosso horário. É uma noturna. Você vai gravar até 11, 12, meia-noite. Você não tem muito controle do horário. Ou você tem que estar muito cedo em tal lugar. Hoje você vai gravar o dia inteiro, manhã e noturna. Ou, hoje você não vai gravar. Então, como coordenar com a escola das crianças, fazer dormir, o banhinho, estar presente. Aí daqui a pouco você passa uma semana gravando só noturna, você não consegue nem ver suas filhas. Tem questõezinhas. Sendo em São Paulo, você dá um jeito de estar presente. Sendo no Rio de Janeiro, você não tem nenhum controle sobre o seu horário, sua agenda. Como criadora de conteúdo, eu tenho uma liberdade hoje muito maior. Mas sinto falta, sim, de atuar. Confesso pra vocês que eu amo. Trabalhei no SBT, trabalhei na Record. Fiz 2 novelas na Record, se vocês não sabem. Tem muita gente que não acompanhou. Fiz Jesus, fiz A Terra Prometida. Foi muito legal a experiência, mas a questão de ficar indo e voltando pra lá, tendo filho pequeno, hoje, neste momento, eu confesso que é um pouco mais difícil, preferia gravar em São Paulo. A Margarete Mamed perguntou, você ganha dinheiro porque a Chiquititas tá sempre em alta no Netflix? O contrato de cada emissora é de um jeito. Por exemplo, no SBT, cada vez que há uma reprise completa da novela, nós ganhamos um valor. Não chega a ser simbólico quando é uma reprise completa, é um valor ok, como se fosse um salário. Quando passa no Netflix, a gente ganha um valor simbólico. No fim de um ano, aí a gente ganha, vai entrar um valor na sua conta. Mas é um valor bem simbólico mesmo. Por estar em alta ou não, eu não sei se isso impacta realmente o valor que a gente recebe. Mas nunca foi muito grande, então tá lá. É legal que tá lá, que o pessoal pode ver e um dia eu vou poder mostrar pra minha filha. A Leninha Militão perguntou uma coisa que eu achei bem interessante. Foi uma pergunta bem diferente do resto. Do fundo do coração, você acha que era uma novela para criança? Acho que avistava assuntos mais pesados, principalmente relacionados a Gabi. Tanta maldade que não sei se a cabecinha dela está preparada. Hoje em dia a novela está classificada como 12 anos, tanto que antes ela estava no Netflix como livre e acho que faz 1 ano, mais ou menos, ela foi reclassificada, passou para 12 anos. Então, sim, eu acho que ela tem questões pesadas. Eu acho que cada vez mais há uma consciência sobre esse tipo de coisa, sobre o tipo de conteúdo que se passa pra criança. Na minha época, eu assistia a novela das 9 com meus pais, era uma televisão em casa, na sala, eram outros tempos. E cada vez mais, eu acho que isso vai ganhando refinado essa questão. Então, hoje em dia, eu acho que, assim, a perda da mãe da Dani, eu acho super pesado para uma criança pequena. Eu lembro que eu chorei, fiquei mal assistindo, pensando nas questões. Mas Frozen também traz essa questão, o Rei Leão traz essas questões, né, de perda do pai. Gente, o Bom Dinossauro, meu Deus do céu, aquele filme. Então, os filmes infantis, eles trazem também questões
que podem ser bem delicadas. Tem uma maldade com a Gabi, a forma como era colocado eu acho que até é ok. Eu acho que como pais, o nosso papel é fazer esse cuidado. Você vai colocar pro seu filho assistir? Assiste junto. Comenta, conversa sobre as questões. Sentiu que tá pesando pro seu filho? Fica um tempo sem assistir. A minha filha tem 5 anos, eu ainda não deixei ela assistir. Eu dizia que com 5 anos deixaria, mas eu acho que tem namorinho adolescente, acho que é cedo pra ela começar a ver esse tipo de conteúdo. Tem a perda da Dani nos primeiros 30, da mãe da Dani nos primeiros 30 capítulos. Eu lembro que era pesado, eu vou esperar um pouco mais por isso também. E tem outra questão, isso me perguntaram muito, por que você não mostra pra Maélia ainda? Eu sou a Nayumi. Na cabecinha dela, uma criança de 5 anos, é difícil entender que ali é a personagem e aqui é a mamãe. Ainda se mistura ficção com realidade. É uma coisa que com o tempo, com certeza, vai ficar muito claro pra ela. E eu falo muito sobre esse assunto. Agora a gente vai atuar. Isso aqui é um roteiro. A gente vai falar o que mandam a gente falar, não é o que eu quero falar. Tem um par romântico, que é o Miguel. O Miguel é o par romântico da Gabi, não é da mamãe. Por que aqui a mamãe tem o papai e ali tem o Miguel, que a mamãe tá com o Miguel? É confuso pra uma cabecinha de criança. Então, por ser minha filha em especial, eu ainda tenho um cuidado maior em apresentar a novela pra ela. Um dia ela vai assistir, eu tenho certeza que ela vai amar. É muito gostosa essa novela. Lari Carvalho perguntou: quantos anos você tinha quando fez a Gabi? Eu tinha 28 anos quando fui chamada pra fazer. A Giovanna Grigio, se eu não me engano, ela tinha 13 ou 13 pra 14. Eu sei que foi uma questão, falaram, cara, elas parecem irmãs, elas não parecem mãe e filha, como é que vai ser? A gente fez os cálculos, falou, nossa, eu teria tido filha muito adolescente, muito novinha. Mas, na novela, era como se Gabi fosse um pouco mais velha, e a Milly era como se fosse um pouco mais nova. Então foi isso, comecei com 28 anos. Gente, faz tempo, né? Vocês têm noção que hoje em dia eu tenho 37 anos. Faz bastante tempo, 9 anos, quase 10. Tainá Ronde perguntou: melhores amizades do elenco de Chiquititas. Aí essa eu acho até injusto responder, porque dá vontade de falar todo mundo. É muito louco. Na época que eu fiz, as crianças eram crianças. Hoje as crianças são adultos. Quando eu encontro, eu sei que as meninas me seguem, me acompanham, eu acompanho elas. Então, por exemplo, a Raíssa, a Liven Yudes, a Cíntia, a Carol Chamberlain, a Julia Oliver, a Giovanna Grigio. Gente, um monte. Não vou ficar falando aqui nome um por um, porque seria o elenco inteiro. E a gente acaba se trocando mensagem. Essa semana mesmo, falei com a Carolzinha Chamberlain. Ai, olha só, vi isso. Ah, legal, a gente já trocou WhatsApp. Isso acontece com frequência. E tem aquelas pessoas que eu encontro muito frequentemente, como a Lisandra. Gente, eu e a Lisandra Cortez, Maria Cecília. Foi engraçado, assim, a gente abriu uma empresa juntas depois da novela de camisetas. Talvez algumas de vocês tenham até comprado camisetas nossas, mas não deu certo. A gente se encontra sempre, a gente toma café da tarde juntas. Gente, a gente é besties, assim. A Milena Ferrari, que eu já conhecia, que eu já amava, que a gente já se conhecia há um bom tempo. A gente se encontra sempre também, troca muito, ela também tem filhinhos, teve bebês próximo a mim, ela fazia Cíntia. E tem uma galera que eu amo, acabo não falando tanto quanto eu gostaria. Tipo, a Giovanna Grigio, preciso encontrar mais ela. O Pedro Lemes, a Carlinha Fioroni, maravilhosa. É um mundo de gente, eu não vou ficar falando nome um por um, mas foi um elenco muito especial. Tem uma coisa que algumas pessoas falam, ah, você trabalha no SBT, né? Como é que é? Eu amei, eu amo, eu sempre vou falar de boca cheia, eu amo trabalhar no SBT, amo trabalhar, aquela que já tá achando que tá trabalhando ainda. Eu amei trabalhar no SBT, é um lugar que ninguém se acha global, vou falar. Tem lugares em que você trabalha que às vezes há uma tensão, em que as pessoas se acham, que algumas pessoas puxam tapetes umas das outras, isso você sente. E eu senti em alguns ambientes em que eu já trabalhei. No SBT, cara, ninguém é global, ninguém se acha, assim. Pelo menos foi a experiência que eu tive. Todo mundo se dá bem com todo mundo. Foi muito leve, foi muito gostoso. A gente saía das gravações, a gente ia lá na casa do Pedro Lemos pra ficar conversando. A gente tomava um vinho, a gente dava risada. A gente se encontrava. No dia que o meu marido, que tá aqui atrás, me pediu em casamento, tava o elenco inteiro da galera adulta aqui. O meu aniversário, era meu aniversário. Aí, assim, a gente não tinha nem móveis na casa, né, amor? Mal tinha sofá, eu acho. A gente não tinha nem sofá aqui. Tinha aquelas poltroninhas. Umas poltroninhas horrorosas aqui no chão. A galera tava toda aqui, todo mundo assim, era muito amor. Então eles participaram muito da minha vida de fases fantásticas. A Lelê, eu não falei da Lelê, a Lelê maravilhosa, que eu amo, que agora tá na gringa, que vai nascer o segundo baby. Eu amo essa galera, mesmo que a gente não encontra com frequência, eles têm um lugar assim muito gigante no meu coração. A Camille perguntou qual a cena mais emocionante que eu participei. Ai, sem dúvidas foi quando eu descobri, na verdade, quando eu reencontrei a Milly. A Gabi e o Miguel chegam, a Milly já sabe que a Gabi é a mãe dela, e eu lembro, ó, de novo,
novo, me arrepiei toda. Eu lembro de esperar do lado de fora, né, do lado de fora da porta ali do orfanato, no estúdio, porque a gente tava gravando em estúdio, e eu tava assim numa ansiedade, eu tava gelada. É isso, é muito fácil, assim, são emoções. Gente, aquela que vai chorar, porque lembra que descobriu quem era filho. É muito louco, gente, eu não tinha filho na época. E toda a construção que eu fiz da Gabi foi imaginando, tipo, tenho filho, roubaram meu filho, como seria, eu sempre quis ser mãe. Então, eu construí memórias afetivas com a Millie, com a Giovanna Grijas, e tipo, que era real. Eu reencontrar ela, sabendo que ela era minha filha, era muito real, assim, era muito lindo. Então eu tava nessa expectativa, eu tava fria, eu tava gelada, eu tava tipo, meu Deus, como é que vai ser? Como é que minha filha vai me receber? Quando ela finalmente descobriu que ela ficou no orfanato por 13, 14, 15 anos, sei lá quanto tempo, e eu tava aqui, e eu queria ela, sabe? Tipo, foi muito lindo, foi uma cena muito, 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 muito especial, assim. Final de novela, reencontro da família. Deixa eu te dar um abraço. Foi muito especial. E é isso, gente, é muito louco. O trabalho do ator é muito louco, porque mexe com as nossas emoções real, assim, mexe... Eu não usava assim, tipo, deixa eu usar alguma coisa que eu já tenho na minha vida, minha relação com tal pessoa. Não, eu construí a minha relação com ela. Eu tinha uma música que eu ouvia, que me levava pra esse lugar de, tipo, era uma música que falava alguma coisa, nem me lembro qual é a música, olha que louco. Mas que falava assim, eu arrumando o quarto que nunca vai ser usado. Aí a mãe, hoje em dia, nossa, não consigo nem pensar. É difícil, é fogo, é louco. Camila Tirotz, uma coisa assim, perguntou se eu toparia participar de uma segunda fase de Chiquititas. Gente, é difícil, porque assim, é uma coisa que já passou na minha vida. Foi muito maravilhoso, marcou minha vida pra sempre. Mas faz muito tempo e eu segui a minha vida, eu fiz vários outros trabalhos. A experiência seria muito legal, mas acho que nem tem como, eu não consigo nem pensar hoje. Se fosse, tipo, 1 ano depois, 2 anos depois, acho que faria sentido e eu super toparia. Mas hoje em dia, seria a Gabi com uma filha de 20 anos, a outra de 18, sabe? Não faria muito sentido, então não consigo nem imaginar. Acredito que Chiquititas não. Não sei, gente, pergunta difícil. Essa vai ficar sem resposta, Brasil. A Emanuela perguntou, quando a Gabi não falava, você mesmo assim recebia o roteiro? Sim, gente, e era frustrante. Eu sempre achava, não, agora a Gabi vai falar, gente. Agora a gente recebeu mais 5 capítulos, certeza que agora ainda não. Não, agora... Mas aí ficava como o roteiro, Gabi? Não, mas é importante. É importante porque é isso que a gente fala. O ator não atua só quando ele fala. Tinha todas as indicações de como a Gabi estava, o que ela sentia, como que ela tava, né? Tipo, Gabi deitada. Olhar distante. Sente uma tristeza. Ou quando na vez que ela rasgou o quadro da Carmen e tal. Gabi tem um rompante de raiva, como se ela tivesse retomado a consciência por alguns segundos. Tem algumas coisas que vão te ajudar a construir essa personagem, vão saber como você se comporta na cena. Tem algumas indicações, tipo, naquele momento a Gabi olha pra Sofia e perde o olhar perdido. Perde o olhar perdido é bom. Então são indicações importantes pra construção da cena, pra ligação com os outros atores, porque os atores, eles tinham que interagir comigo de alguma forma, mesmo que eu não estivesse interagindo. Isso já é uma forma de interação, entende? Eu tô falando com ela, tô falando com a Gabi, mas ela não me responde. Se não tivesse nenhuma indicação, eu poderia fazer o que eu quiser. Vou olhar. Não, você tem que seguir o que tá no roteiro. Isso faz parte do trabalho dos autores e a gente, nós como atores, precisamos seguir. Eu tenho uma pergunta. Faça. Como foi quando você viu no seu roteiro que tinha a primeira fala da Gabi e qual foi? Foi muito, muito, muito emocionante. Foi muito legal. Foi quando o Miguel sequestra ela. Não, o Miguel me leva, me dá a mão e vai comigo para a fazenda. Porque ela foi totalmente de bom grado. Foi, não foi? Tô tentando lembrar aqui. Comenta como é que foi. Eu acho que eles se viram no casamento de alguém, da Maria Cecília, acho que foi. Eu lembro de estar... Aí eles se dão a mão e eles saem. Aí ela dorme, sei lá, acontecem coisas. Aí um dia ela acorda, olha pra ele, Miguel, vai lá. E aí ela tem 3 falas ou 2. E aí já chegam os bandidos. E aí já sequestram ela, bate na cabeça e ela já perde a memória. Enfim, foi muito rápido. Foi muito frustrante isso, que mal pôde aproveitar essa memória e ela já virou a Sofia.
Gente, essa personagem passou por todas as fases e isso foi um presentão. Quem é que não quer viver tudo isso em uma novela só? Eu amei. Perguntaram como foi gravar com o Miguel, que torcia muito pelo casal e tal. Com o Daniel. O Daniel era muito gente boa, muito gente boa, muito engraçado, com um humor meio sarcástico, assim. Mas a gente se dava muito bem. Então, as gravações com ele se dava muito bem com a Valentina também. Miguel e Valentina eram muito amigos na vida real. Iam e voltavam pro Rio juntos também. O José Ricardo, meu pai, maravilhoso, Frota, assim, no meu coração, virou meu papito mesmo. Uma galera muito gostosa de gravar, assim, muito legal. Eu lembro, com o Miguel, a gente gravava muitas cenas na fazenda, que ficava em, não sei se é Atatiba ou Atibaia, aqui em São Paulo, interior de São Paulo. E a gente ia e passava o dia lá pra gravar, no dia seguinte de novo, ficava o dia inteiro lá. E era muito legal, porque a gente ficava rindo, conversando, aí almoçava junto, aí voltava, gravava, tipo, era muito legal. A Gilmara Leite perguntou se eu ficava com raiva pela história de sofrimento e pessoas maldosas na vida da personagem, se eu tenho vontade de fazer novos papéis na TV, séries, e se sim, que tipo de história eu gostaria de fazer agora. Eu não ficava com raiva, eu acho que faz muito parte da trama da novela e eu acho que isso trazia um sabor especial pra minha personagem, por as reviravoltas, então eu acho que fazia parte. Tem uma hora que você fala, meu Deus, que coisa mais descabida, mas por que ela... A gente ficava tentando entender, mas por que a Carmen é tão má com ela? É só por causa de uma herança? O que ela tem de tão cruel, assim, até... A própria personagem, a própria atriz que fazia a personagem da Carmen, a Giovana, que também é Giovana, ela falava, gente, mas por que ela é tão má assim, gente? Tem umas coisas assim. Adoraria fazer novos papéis na TV, como já falei, tem a questão física, né, de ter que ir pro Rio de Janeiro ou poder fazer em São Paulo, então se fosse alguma produção em São Paulo, lindo. Se fosse no Rio de Janeiro, dependendo, a gente daria um jeito, porque eu amo trabalhar como atriz, mas não é algo a que eu me dedico hoje em dia, me dedico mais como criadora de conteúdo, é uma coisa que eu posso fazer da minha casa, que eu posso fazer de qualquer lugar do Brasil, que eu posso estar com a minha família e que financeiramente também me rende mais do que como atriz. Isso é uma curiosidade que vocês não sabiam, né? O pessoal acha que ator é rico. Não necessariamente, majoritariamente não. Só o alto escalão, né? O alto escalão não chegamos lá ainda. Então, como criadora de conteúdo... Mas os alto escalão de criador de conteúdo também tem muitos que ganham mais do que os atores que ganham muito. Sim, é verdade. Então tem mil questões aí pra se analisar. Tipo de papel eu faria? Qualquer um. Adoraria fazer qualquer personagem, mas um vilão, né? Acho que é o amor de todos os atores, porque tira uma coisa diferente da gente. Tira uma possibilidade que no dia a dia... Quem é que é cruel e mau o tempo inteiro? Então faz uma cara de amar. Um vilão, ele vai fingir que ele não é mau, mas ele é. Então ele vai ter uma cara de bonzinho e vai tratar as pessoas bem. Mas no fundo, meu amor... Deixa que eu cuido pra você, meu bem. Aí vai lá e... É tipo isso. Um vilão com cara de vilão não tem graça, só se for novelinha infantil, porque aí faz sentido. Que aí tem que deixar mais claro as coisas, né? Selma Almeida. A Selma perguntou se eu sinto falta de contracenar, já falei sobre isso. Mas ela perguntou, o André aceitou bem? Ainda conversa com o elenco? Beijo, Selma. Aliás, beijo pra todo mundo que deixou sua pergunta, né, seus maravilhosos. O André, na época, era meu namorado, depois virou meu noivo. E foi complexo, a ponto de eu chegar a pensar, gente, será que devo casar com esse homem? Ele não está lidando bem com isso. Houve um ciúme, houve uma tensão e houve um estopim. Ele lidava bem. Era uma novela infantil. Até o momento em que Gabi e Miguel tiveram seu primeiro beijo. E ele seguia todos os meus queridos fã-clubes. Acho maravilhoso os fã-clubes, essa cara não foi por causa dos fã-clubes, foi porque ele seguia. Porque aí o que aconteceu? O feed dele era só Nayumi beijando um outro cara, né? Ele olhava, ele pirou, ele enlouqueceu, ele ficou tenso, ele começou, então tá, vou beijar minhas alunas também de personal, né? É um trabalho? É só um trabalho. Eu falei, não, é completamente diferente. É verdade, mano. Eu era esse. Ele ficou indignado, enlouquecido. Eu falei, amor, você acha que eu faço? Você acha que eu sou atriz porque eu quero beijar uma pessoa? Você acha que eu sou atriz porque eu quero não sei... Não, a gente é ator pra fazer um personagem, pra atuar. É muito além. Isso ele foi entendendo ao longo do tempo, né, vida? Depois ele foi sentindo o quanto isso me move, o quanto isso me faz feliz. E que você fazer ou não uma cena com par romântico, eu posso fazer a cena de uma pessoa desdentada, capenga e que nunca vai beijar ninguém. Eu vou amar fazer esse personagem. Eu não tô lá para um par romântico, entendeu? E aí ele foi entendendo. Conheceu o Daniel também, viu que era zero, tipo, que era duas pessoas atuando. Isso foi... E ele foi pegando confiança em mim. A gente namorava há pouco tempo, alguns meses, né? Quando a gente casou,
Eu acho que a gente namorava uns 6 meses. É um choque. Namorar um ator, uma atriz, não acho que seja fácil. Até eu, como atriz, eu ia pensar, olha que louco, né? Vai fazer cenas com várias pessoas. Você pode ficar meio tipo, como vai ser? Assim como pessoas me perguntam, você tem ciúme do André como personal trainer? Hoje em dia não, mas já houve momentos em que, porque é uma relação muito próxima, encosta ali no corpo, o quadril é mais pra cá. Pode acontecer alguma coisa, mas pode acontecer, gente, no seu escritório. Pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Se você estiver aberto e disposto, querendo, né? Se você tiver um caráter legal, enfim, tem 1000 coisas aí envolvidas. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Não é essa profissão que define. Ele entendeu, né, amor? Ao longo do tempo. Fazer até um curso de Fez um atuação, curso de atuação. A intenção dele era beijar alguém no curso pra poder dizer, era real, eu sei. Pra poder dizer que ele também beija. Mas aí ele entendeu que é muito. Mas eu só levei tapa na cara, xingado, socado. Só sofri naquele curso. É isso. A Gabi apanhou, não apanhou? Ah, é verdade. Fala um pouco sobre essa cena de violência. Teve cena de sequestro com o Armando. Foram cenas complexas de fazer. Eu lembro que eu tive que cuspir numa comida dele, ou na cara dele. Eu tive que cuspir na cara dele. Eu tive que cuspir na cara do João Gabriel. E isso pra mim é desafiador. Cuspir na cara de alguém, eu acho difícil. Aí a gente conversou e ele tinha que me puxar. E a gente falou, não, vamos fazer valendo, vamos fazer direito pra ficar legal. Não me machuquei nenhuma vez. Eles botavam, por exemplo, tem que jogar ela no chão. Tinha colchões. Mas viver essas cenas é uma coisa bem... A gente sai cansado da gravação. Eu lembro que eu saí assim, tipo... vamos tomar um milkshake, vamos trazer uma energia boa pra cá. Então isso acontecia. Acho que essas foram as cenas mais diferentes que eu gravei como Gabi. Tanto quando tinha os capangas, quanto quando foi com o João Gabriel, que foi o Armando, na cena de sequestro da Gabi. Galera, respondi a maior parte das perguntas de vocês. Muitas se repetiram. No Instagram tem, assim, centenas de perguntas. Não vou conseguir trazer todas pra cá, mas peguei as principais. Fico muito feliz de poder responder vocês, trazer um pouco da curiosidade de bastidores, né, da vida de Chiquititas, né, dessa fase tão gostosa que eu vivi. E eu quero que você me conte o que mais te marcou na novela. Tem alguma coisa que você lembra, assim, com carinho, ou que te chocou? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber o que você achou da minha atuação. Críticas construtivas ou elogios são bem-vindos. Crítica destrutiva guarda pra você, porque senão não vai ajudar nada pra ninguém, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. É muito gostoso poder trazer um pouco da minha vida, da minha história, do meu passado pra vocês. Obrigada, meu povo bonito. Um beijo!